Falar do Dark Horse. O caso do filme do ex-presidente Jair Bolsonaro continua produzindo desdobramentos em Brasília e agora chegou a mais uma etapa dentro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes encaminhou à presidência da Corte o pedido de investigação que cita Jair Bolsonaro e os filhos, o Flávio e o Eduardo Bolsonaro, no contexto do financiamento do filme que conta a história do ex-presidente. A discussão envolve a suspeita de que recursos negociados para a produção do longa possam ter tido outra destinação e se conectem a investigações que já tramitam no STF. Com a decisão, caberá agora ao presidente da Corte, o Edson Fachin, analisar o caminho que o pedido deve seguir e se há conexão com outros inquéritos em andamento. Quem vai trazer todos os detalhes dessa história é o repórter Pablo Giovanni, da coluna da Manuela Alcântara. Eles que cobrem muito bem o judiciário. Pablo, muito bom dia. É um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Bom dia, Nath. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no Acorda. Um pedido ontem, né? Na verdade, foi um parecer do ministro Alexandre de Moraes entregue ao presidente do Supremo, o Edson Fachin, citando, né, que existe um documento apresentado no Supremo Tribunal Federal, no inquérito da coação, né, ao qual condenou o filho do ex-presidente, Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, na última semana, em julgamento da primeira turma. O ministro recebeu um documento do deputado Lindeberg Farias, né, que é do PT do Rio de Janeiro, citando uma matéria do Intercept, né, sobre a questão do financiamento do filme Dark Horse, que é o filme que conta, né, a biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que existe, sim, alguns recursos revelados pelo portal de que havia investimentos de Daniel Vocaro, dono do Banco Master. Aí o ministro Alexandre de Moraes entendeu ontem, ao avaliar esse caso, que esse inquérito de coação, que também investigou, né, se a gente pode dizer assim, o ex-presidente, já que ele foi indiciado pela Polícia Federal, mas não foi denunciado pela PGR. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que esses documentos, essas informações de financiamento do filme, com o dinheiro do Banco Master, ela pode estar ligada ao inquérito ao qual o ministro André Mendonça é relator. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ontem de tarde, melhor dizendo, encaminhou ao ministro Edson Fachin para que o ministro Edson Fachin entenda se realmente de competência de André Mendonça esse inquérito, se esse inquérito tem que ter, sim, a tramitação por parte do ministro André Mendonça, já que ele é o relator do caso Master, o relator de todos os inquéritos, de todas as buscas e apreensões relacionadas ao inquérito do caso Master, as últimas operações contra, por exemplo, o líder do PT, o senador Jacques Wagner. Então, todas essas operações autorizadas pela Polícia Federal, autorizadas para que a Polícia Federal pudesse cumprir esses mandatos, foram autorizadas pelo ministro André Mendonça. Então, o ministro Alexandre de Moraes encaminhou ao ministro Edson Fachin para que o ministro Edson Fachin entenda se realmente existe uma conexão ou não sobre esses inquéritos que estão em tramitação no Supremo sobre a relatoria do ministro André Mendonça, para que, de fato, esse documento do Lindeberg Farias, que pede uma investigação que alcance tanto o Jair Bolsonaro quanto o Flávio Bolsonaro, além também do Eduardo Bolsonaro, que foi denunciado, já condenado naquele inquérito sobre a sua atuação nos Estados Unidos contra ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente pode até citar, por exemplo, o caso do ministro Alexandre de Moraes, que foi sancionado pela Lei Magnitsky, que teve os seus efeitos cessados no ano passado, em dezembro do ano passado, por decisão do governo dos Estados Unidos. Então, toda essa atuação que o deputado Lindeberg Farias aponta de que esses valores que Daniel Vocaro financiou no filme Dark Horse poderiam também ter financiado a estadia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Agora cabe ao ministro Edson Fachin decidir se de fato fica com o ministro Alexandre de Moraes ou se vai para a relatoria do ministro André Mendonça, já que ele é o relator natural desse caso. O ministro Edson Fachin ainda não decidiu sobre esse pedido, sobre esse parecer do ministro Alexandre de Moraes. Ontem à noite mesmo foi aberto um procedimento do Supremo, uma nova petição para que esse caso possa ter seu sorteio, seja caso entenda-se pertinente para ministro da primeira turma, ou fique até mesmo com a ministra Alexandre de Moraes, ou vá para a segunda turma, relatoria do ministro André Mendonça ou dos outros colegas que lá estão, com exceção, claro, do ministro Dias Toffoli, né, que já apontou desde do ano passado, quando ele era relator do caso Master, e teve toda aquela confusão, né, aquela reunião por mais de 12 horas no Supremo Tribunal Federal, após o relatório da Polícia Federal que tinha apontado que o ministro Dias Toffoli era suspeito de julgar aquele caso.
O ministro Dias Toffoli já contou para a gente na coluna, já relatou também a outros colegas da corte, e todos os casos relacionados ao caso Master, ele vai se declarar impedido de julgar. Então, ainda é um parecer que ainda deve ser julgado ainda pelo ministro Edson Fachin hoje, para que, caso entenda-se pertinente, esse caso fique com o ministro Alexandre de Moraes, ou vá mesmo para o ministro André Mendonça, que é o relator natural do caso Master, Nath. Perfeito, Pablo. É isso em relação ao Dark Horse. Eu já comentei aqui por cima, Pablo, mas acho que vale comentar contigo também. Você faz toda essa cobertura. É na quinta-feira agora que acaba aquele prazo para avaliação da prisão domiciliar humanitária do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso também pode ter novidade a partir de quinta-feira, né, Pablo? Nath, a gente no fim de semana, inclusive, a gente trouxe um material bem bacana na coluna, contando os 90 dias, né, do presidente Jair Bolsonaro na prisão domiciliar aqui em Brasília, decorrente daquele estado de saúde, né, complicado que ele teve lá na Papudinha, onde estava cumprindo a pena de 27 anos. É bem provável que o ministro Alexandre de Moraes ele decida nessa semana ainda. Na verdade, é bem provável e é bem quase certeza que ele decida nessa semana ainda devido aos 90 dias de prisão humanitária domiciliar, que é uma nova tendência, né? Que é algo, até a defesa do ex-presidente Bolsonaro, algumas vezes, os próprios filhos já falam também, que é uma situação inédita no complexo aqui, do direito, aqui em Brasília, de que é uma prisão diferente, né? Que tem prazo para terminar a domiciliar, que seria 90 dias, por decisão do ministro Alexandre de Moraes. O ministro deve decidir ainda nessa semana se o ex-presidente Jair Bolsonaro fica, sim, na prisão domiciliar, ou se ele volta para a Pudinha. A gente tem que lembrar, por exemplo, que o ex-presidente Bolsonaro teve um quadro grave de saúde, de mal-estar de saúde, pneumonia, devido às circunstâncias de que ele estava preso na Papudinha, que é um complexo diferente, né? É longe do domicílio dele, lá aqui em Jardim Botânico, aqui em Brasília. Então, ele salienta que o ex-presidente Jair Bolsonaro salienta que ele seria necessário prosseguir nessa prisão domiciliar, mas que isso fica a cargo do ministro Alexandre de Moraes, que inclusive já deliberou várias questões nos últimos dias, inclusive sobre esse depoimento que a Polícia Civil deve tomar hoje sobre o caso da arma. Então, essa semana deve ser bem movimentada aqui em Brasília, especialmente sobre esses casos da família Bolsonaro. Perfeito. E Pablo Giovanni, Manuela Alcântara, todo o nosso time aí que cobre o judiciário vai ficar muito atento. Obrigada, viu, Pablo? É sempre muito bom te ter aqui. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau.